Bom dia a todos. A nossa questão agora é a questão 30 da prova 1, gabarito 1, da Universidade Estadual de Maringá, prova de conhecimentos gerais de ontem, 20 de setembro. Vamos a ela. Um objeto de massa m colocado sobre um plano inclinado de θ graus com a horizontal desliza sobre esse plano com velocidade constante. Então, se nós considerarmos que as forças peso, normal e atrito estão atuando, nós teremos um movimento retilíneo e uniforme, ou seja, velocidade constante, para que mantenha em módulo direção e sentido o movimento sem se alterar, somente se a resultante de todas as forças que atuem sobre o objeto ser zero. Então, para neutralizar o componente Px, peso tangencial, componente eficaz, que provoca o movimento de descida, tem que existir uma força para neutralizar esse Px, chamada força de atrito cinético, cinemático ou dinâmico. E se a resultante das forças é zero, a reação à compressão, chamada reação normal, sempre perpendicular à superfície de apoio, estará neutralizando o componente normal do peso, o nosso famoso Py. Então, a resultante de todas essas forças que atuam sobre o corpo tem que dar zero. E se ele vai descer o plano com velocidade constante, a velocidade é sempre, acompanhe, tangenciando a trajetória, para que essa velocidade se mantenha constante, nós teremos o ângulo entre a força-peso, que é sempre vertical e para baixo, e o vetor velocidade como sendo realmente o complemento de θ, ou seja, o quanto falta para 90, que nós chamaremos de 90 menos θ. Então, marquemos o item 01 da questão como correto. A 01 é correta. Relembrando, então, se você quiser justificar, a soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180. Se nós chamamos lá em cima o ângulo entre o peso e a velocidade de alfa, esse alfa somado com θ, somado com 90, tem que fechar 180. Concluindo que o nosso alfa lá em cima seria a diferença entre 90 e θ graus. 02. A componente da força-peso na direção paralela à superfície do plano inclinado e o somatório das forças de atrito que atuam sobre o objeto tem o mesmo módulo. Então ele quer saber se o Px e a força de atrito cinético, cinemático ou dinâmico vão ter módulos iguais. Com certeza, para que a resultante seja zero, o módulo do Px tem que ser igual ao módulo da força de atrito cinético, cinemático ou dinâmico. Conferindo, a componente da força-peso na direção paralela à superfície do plano inclinado, ou seja, se referindo ao Px, e o somatório das forças de atrito que atuam sobre o objeto, que é a força de atrito cinética, tem o mesmo módulo. Para que a resultante dê zero, correto o item 02. Se o Px superasse a força de atrito cinético, o movimento seria acelerado. 02, correta. Vamos a 04. A componente da força-peso na direção perpendicular à superfície, ou seja, o Py, e a força normal do plano inclinado sobre o objeto são o par-ação e reação descrito pela terceira lei de Newton. De maneira alguma, ação e reação nunca atuam sobre o mesmo corpo. Então, marquemos como incorreta a 04. A terceira lei de Newton, lei da ação e reação, afirma que a ação e a reação nunca poderão atuar sobre o mesmo corpo.
Então, normal e PY não formam um par de ação e reação, porque ação e reação não atuam sobre o mesmo corpo, sempre em corpos diferentes. Então, justificando a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para toda força de ação, existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, que nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes. Questão clássica, item clássico. 08. O módulo do somatório das forças de atrito que atuam sobre o objeto é igual a mg seno θ, em que g é a aceleração gravitacional local. Correta a 08. Fazendo então o equilíbrio entre o px e a força de atrito cinético. Px é P seno θ. Lembre que cateto oposto ao θ, o Px é P seno. A força de atrito cinético terá que ter exatamente o mesmo módulo do Px. Então, a nossa força de atrito cinético, cinemático ou dinâmico vai ser, trocando o P por mg, mg seno θ. Tornando aí, então, correta a nossa 08. 16. O somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto é diferente de zero? Opa! A condição para que eu mantenha um movimento retilíneo uniforme é que a soma vetorial, que a soma de todas as forças, que a resultante de todas as forças externas seja zero. Então, de cara, não vou deixar barato. Incorreta a 16, devido que a condição da primeira lei de Newton, lei da inércia, para que uma partícula esteja em MRU, é que a resultante de todas as forças que atuem sobre ela é zero, totalizando então um somatório igual a 11. Deixa eu marcar aqui, 11 para o somatório. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a nossa resolução, simples e direta. Qualquer dúvida que você tenha, que você não concorde, vai ser um prazer inenarrável contar com você no grupo fechado do Facebook chamado tudo minúsculo Física 2. Física número 2, deixa eu escrever ela aqui, é o nosso grupo que completou nessa madrugada, registre-se aí, 3.000 parceiros, uns ajudando os outros, para que nós possamos fazer da física a nossa aliada nos vestibulares. Física não cai, física despenca nos concursos. Faz a diferença. Contem conosco. Um abraço do professor Samuel. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.